Alô? Bom, boa noite a todos aqui que estão presentes. Boa noite a todos que estão via online. E agradeço mais uma vez aqui a colaboração da UFSCar, do CCET. O Douglas daqui a pouco faz uma menção a respeito das pessoas que ele está convidando. E, do lado da Associação dos Engenheiros, a ideia de fazer essas palestras, no caso serão 5 palestras até o final do ano, começando por carregador veicular, é fazer com que a gente cumpra uma das missões junto ao CREA, que é promover palestras, treinamentos, cursos, workshops e etc., para cada vez mais aumentar o conhecimento das pessoas, sejam já pessoas consolidadas no meio de engenharias, sejam estudantes, sejam pessoas do convívio social, e assim a gente vai aumentando o grau de conhecimento e de, vamos dizer assim, de parte técnica, de tal forma que as pessoas fiquem cada vez mais sabendo o que está acontecendo nesse mundo, tecnicamente, né? Hoje a palestra é via o nosso engenheiro eletricista Jean Carlos Flor, é isso mesmo, né? E o engenheiro eletricista com MBA em Gestão Empresarial e MBA em Mobilidade Elétrica. Ele tem 22 anos de VEG, ele já começou trabalhando lá, porque não é muito velho, né? E atualmente na VEG Digital e Sistemas WDS. Chefe de vendas para negócios de infraestrutura de recarga para veículos elétricos. Trabalhou 18 anos na engenharia da VEG, atualmente para trazer para os projetos nas melhores soluções, buscando atender com eficiência e inovação as necessidades do projeto, alinhado aos itens normativos que o norteiam. Na engenharia, contribui e muito na atual função comercial, para possibilitar e oferecer soluções alinhadas tecnicamente com a necessidade, nuances e aspectos de cada negócio. Daqui a pouquinho vocês vão poder explorar o lado técnico dele, que é um profundo conhecedor dessa área. Douglas, por favor, você gostaria de complementar a abertura, para depois a gente passar para o CREA? Bem, o Pedrinho aqui já colocou os objetivos. Eu gostaria de agradecer imensamente a diretoria do CCT e toda a estrutura hierárquica da UFSCar, que abraçou essa ideia desse ciclo de palestras sobre esse tema. Eu tive menos de 10 dias para tramitar toda a documentação. Agradeço aqui ao chefe do DECIV, agradeço o professor Paulilo, agradeço os professores chefe dos demais centros que colaboraram que ocorresse e que vão ocorrer as demais palestras. O tema que a gente trouxe é desafios da transição energética e numa visão que é eletrificação veicular, né? Está aumentando, aumentando, aumentando. Está sendo colocada como um elemento chave da transição energética e trazer para dentro vamos dizer aqui, da academia, né? E propositadamente com a Associação dos Engenheiros, que vem do mercado, o CREA, que é o órgão, esqueci de comentar, agradeço também ao professor Itamar Lorenzon, que é conselheiro por esta universidade no CREA São Paulo. Obrigado, professor. E também, professor não, conselheiro, agora mudou de boné. E também trazer um setor, um segmento que representa o maior segmento, que é a VEG, representada aqui pelo Jean, e demais palestrantes são os especialistas que estão atuando nessa frente, considerada como nova ou que merece ter, vamos dizer, o conhecimento disseminado. A ideia é ele fazer uma apresentação. Já falei para ele, ao final vai ter, evidentemente, algumas perguntas. Eu tenho algumas indagações, acho que todos nós temos, né? E acabei de ver um carro elétrico saindo dali, né? Eu falei, onde é que ele vai carregar, né? E a ideia é essa. Os temas dessas palestras aqui vão carregador veicular, baterias, né? Baterias para armazenar energia, fotovoltaico que gera energia, que também é colocado como que se abastece o carro, a bateria com fonte renovável, limpa e renovável. Depois vamos falar um aspecto de segurança e, por fim, nós vamos falar da IA na visão da indústria, né? Nós temos visto IA em vários segmentos e a VEG
está trazendo para cá toda essa informação para a gente discutir. Agradeço mais uma vez a associação pela oportunidade e uma boa apresentação, um bom debate ao final. Como o Douglas falou, nós vamos também comentar sobre inteligência artificial. Porém, é o lado técnico, o lado industrial. Não vamos entrar em filosofias, neurociências, alguma coisa. Esse é o lado mais técnico. Tá? Agora, a gente passa o vídeo do CREA, em função da nossa parceria, a gente obrigatoriamente apresenta um pequeno vídeo sobre o CREA, ok? Profissional. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade.
Obrigado, Fernando. Bem, agora vocês ficam com o Jean. Usem e abusem de toda a capacidade que ele tem. Talvez não vai responder todas as perguntas. Ele vai guardar e vai responder posteriormente, em função de tempo. Falando nisso, acho que o melhor da palestra, no final tem um coffee break lá, ok? Obrigado, pessoal, a todos que estão aqui presentes. É uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho do meu conhecimento, né, disponibilizar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Acho que é importante essa união, né, da academia com a sociedade, né, e com o conselho. Isso é muito importante para difundir o assunto. E agradeço aí a oportunidade em nome da VEG. Tá? Falando um pouquinho de mim, meu nome é Jean Carlos Flor. Né, como foi bem colocado, tenho 22 anos de VEG, trabalhei 18 anos na área de engenharia. Mobilidade elétrica com veículo elétrico, né, que vocês veem rodando na rua, é algo mais recente, faz 4 anos que eu trabalho nesse mercado, mas eu trabalho, na verdade, já com mobilidade elétrica há muito tempo. Fui engenheiro de aplicação de embarcações naval, de apoio à plataforma de petróleo, onde também não deixa de ser uma mobilidade elétrica. A gente tem geração diesel e a propulsão ela é uma propulsão elétrica, então já trabalho nesse mercado há bastante tempo. Tá? Falando um pouquinho sobre o tema, né, o nosso objetivo é falar das estações de recarga, falar da infraestrutura de recarga, quais os desafios, né, que tem nesse mercado. Melhor assim? Legal. Quais os desafios que tem. Antes de nós entrar, vamos falar um pouquinho da VEG, né, que é a empresa ao qual eu represento aqui. A VEG, hoje, nós temos mais de 40 mil colaboradores, né, não sei se todo mundo tem noção dos nossos números, né? Mais de 4.300 engenheiros, a gente produz mais de 70 mil motores elétricos por dia, e o nosso Parque Fabril de Jaraguá do Sul é o maior parque fabril do mundo de motores elétricos. Tá? O segundo fica na China, né? E o primeiro fica lá em Jaraguá do Sul, onde eu tô sediado. Temos fábricas em 52 parques fabrios, em 15 países, nos 4 continentes. E aqui um dado muito interessante, né, que condiz muito com essa palestra, que é a inovação. 59% do nosso faturamento de 2023, eles são de produtos lançados nos últimos 5 anos. Né? O que isso mostra? Né? Que se nós não fosse uma empresa inovadora, a gente não estaria, né, no constante crescimento que a gente está. Então, as inovações elas são bastante importantes. Né? Somos uma empresa de 158 bilhões de valor de mercado, em dezembro de 2023. Na semana passada, a gente passou a ser a 4ª empresa mais cotada aí, né, na Bolsa do mercado brasileiro. Né? Então, algo bastante recente, isso mostra todo o nosso potencial. Né? E foco novamente essa questão da inovação. Né? A gente é uma empresa bastante inovadora e a mobilidade elétrica e os produtos relacionados a elas fazem parte disso. Né? Mobilidade elétrica ela é fomentada muito pelo quê? Né? Pelo compromisso aí das mudanças climáticas. Né? Então, se vê muito, né, se escuta muito falar sobre a redução de carbono, e a mobilidade ela vem para isso. E nós, VEG, temos um compromisso muito forte, assim como várias outras empresas, só que não só o compromisso, a gente já vem fazendo muita coisa e a gente gosta de mostrar isso. Né? Então, desde 2021, aí, quando a gente acabou assumindo o compromisso, até hoje, nós já tivemos uma redução de 25% efetiva das emissões, né? Porque a gente investiu muito na geração de energia do nosso parque. Então, hoje, mais de 90% da energia utilizada pela VEG, ela vem de fontes renováveis. A gente injetou muito aí na energia eólica, e isso é um fator bastante importante. Né? Então, a gente teve uma redução significativa, e não é só reduzir, né? É reduzir crescendo. Né? Então, a nossa empresa teve o crescimento e a gente consegue manter esses índices de redução, e a gente vai tentar atingir aí o net zero, não só tentar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir até 2050. Esse nosso trabalho ele é reconhecido tanto a nível nacional quanto a nível mundial, então a gente tem selos e certificações aí que garante, né, o que realmente a gente vem fazendo quanto ao ESG, né, e temos um baixo risco aqui de ESG perante ao mercado mundial. Né? Isso é muito importante para a nossa empresa. Aqui um breve videozinho aí que fala um pouco da VEG, que eu acho que é importante vocês entender aonde que os nossos negócios estão inseridos. De ideias pensadas para os lares a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. De armazenamento de energia em baterias de grande porte ao armazenamento de dados em nuvem. De redes de distribuição de energia à distribuição de informação pela internet das coisas.
De produtos preparados para o sol a produtos preparados para a ação do tempo. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. É essa vontade de ir além que o mundo precisa para seguir evoluindo. Bom, entrando um pouquinho mais no assunto, né, que é a própria mobilidade elétrica em si, trouxe aqui um pouco dos números recentes aí. Então, no mercado brasileiro hoje a gente já tem aproximadamente 300 mil veículos eletrificados, né, desde 2012 aí, que é quando se levantam esses números, e a estimativa é que só em 2024, né, tem a venda de 150 mil desses veículos, né. Então, imagine, desde 2012 até agora 300, e em um ano a gente vai, né, vender 150 mil. É um dado bastante interessante, só que eu não gosto de falar muito só do eletrificado, porque o eletrificado ele vai desde o veículo puramente elétrico, do híbrido plug-in e aquele veículo que você não faz uma recarga externa, mas é um dado interessante, então dá de ver que essa curva ela é bastante crescente. Nesse ano, então, já teve praticamente 80 mil veículos comercializados, né? Falando, então, do BEV, que seria o Battery Energy Vehicle, né, que seria o veículo puramente elétrico, ele tem um valor bastante interessante, que em 2024, né, do valor total vendido lá dos 70 e poucos mil, ele representa 31 mil. Né? Então, ele realmente passa a ser a tecnologia mais vendida. Né? O que muitas pessoas acham que não. Acho que o mais vendido é o híbrido. Né? E realmente era. Né? O híbrido plug-in ele era um dos veículos mais comercializados, mas o puramente elétrico passou a ser a partir desse ano. Tá? Falando um pouco da diferença de veículo, aqui entrando um pouco mais no conceito básico do veículo, mas é importante entender por questões de como funcionam as estações de recarga. Né? Então, os veículos que podem usufruir de uma estação de recarga são chamados de veículos plug-in. Né? Existem os veículos híbridos plug-ins. Os híbridos plug-ins são veículos que eles têm motor a combustão, mas ele também tem uma bateria interna dentro dele. Normalmente, essa bateria é de menor potência, né? Porque ele, quando ele precisa ter maior locomoção, ele tem o motor elétrico, apesar de que já começam a chegar veículos híbridos plug-in no mercado com capacidade de bateria um pouco maior. Né? Esses veículos eles aceitam recarga externa, mas normalmente são veículos que aceitam recarga externa somente de corrente alternada. Então, aquelas estações ultra rápidas que eu vou conseguir carregar bastante energia num curto espaço de tempo, a grande maioria dos veículos híbridos não tem essa permissão, mas sempre tem as exceções. Né? Então, a gente tem no mercado a exemplo do Raval, a exemplo da Land Rover Velar, que são veículos híbridos, mas que aceitam recargas de corrente contínua também e corrente alternada. Já o puramente elétrico, só voltando um pouco aqui, já o puramente elétrico ele é um veículo que tem uma capacidade de bateria muito maior e ele é totalmente dependente dessa recarga externa. Lógico que ele recarrega com frenagem, descida em ladeira, mas para você ter autonomia, você depende de uma recarga externa. Essa recarga externa nos veículos, então, ela normalmente se dá de duas formas. Um que é a recarga em corrente alternada e a outra é a recarga em corrente contínua. As perguntas padrões desse mercado há quanto tempo a tua estação de recarga carrega um carro elétrico? Né? A estação ela é um dos elementos. Né? Então, cada veículo tem a sua característica. Quando a gente fala num carregamento em corrente alternada, quem faz a conversão para a corrente contínua aqui para dentro do veículo é o conversor que está dentro do carro. Então, cada carro tem um conversor específico dele. Tem carro que carrega, o conversor é monofásico, 32 amperes, ou monofásico 16 amperes, ou é um conversor trifásico que pode carregar em 16 amperes ou em 32, ou até mesmo tem veículos no mercado que ele, por exemplo, em monofásico ele carrega em 32 amperes, e se ele estiver conectado numa estação trifásica, ele carrega em 16 amperes trifásico. Então, tem uma corrente trifásica diferente do que a corrente monofásica. Então, isso é uma característica de cada veículo, e aí essa relação disponibilidade da estação de recarga, conversor e a capacidade de bateria é o que vai me dar o meu tempo de recarga em corrente alternada. Já em corrente contínua, eu não dependo mais desse conversor, né? Então o conversor ele passa a estar dentro da estação de recarga de corrente contínua, então eu faço a conversão lá dentro, só que eu ainda tenho uma limitação elétrica desse meu circuito, né, de recarga aqui em corrente alternada. Então, em corrente contínua, desculpa. O veículo ele também informa para a estação de recarga, olha, eu posso receber uma recarga em corrente contínua de 600 volts, limitada em 100 amperes. Então, ele vai passando essa informação constante para a estação e a estação vai modulando
conforme a demanda de cada veículo, né? Então, isso significa o quê? Não adianta eu ter uma estação de recarga, por exemplo, de 300 kW, achar que eu vou carregar um veículo em 10 minutos, se ele é um veículo que aceita no máximo 50 kW de recarga. Então, eu vou ter um equipamento sobredimensionado para aquele veículo especificamente, né? Tipos de plug também são perguntas bastante comuns. Existe padrão, não existe padrão? Como é que eu carrego um veículo que tem um padrão numa outra estação de recarga? Então, no mercado brasileiro, a gente não tem uma normativa quanto ao tipo de plug exigido para a entrada no nosso mercado. Então, hoje, quem quiser trazer veículo, traz da maneira que bem entender. Só que já existe uma conversão muito grande de que o tipo de plug mais usado é o CCS2. Então, você vai encontrar estações de recargas públicas, a grande maioria delas CCS2. Os primeiros veículos que chegaram no nosso mercado, que eles eram os Nissan Leafs, que começaram a vir com maior volume, eles eram os tipo 1, tá? Mas hoje já a grande maioria é CCS2, as estações públicas são CS2, a própria Nissan também já convergiu para o CCS, e em breve o Inmetro deve botar uma regulamentação quanto a isso, né, para que evite aí que entre qualquer tipo de plug no mercado, tá? Então, já pode ficar despreocupado quanto a isso, na minha opinião. E quem tem um veículo, aí ele tem um carro que é tipo 1, ele quer carregar lá num tipo 2, existem adaptadores no mercado, tá? O adaptador, falando em normativa brasileira, também não está na norma. Então, não é adequado você usar o adaptador, por isso da importância do próprio Inmetro vir e botar a regulamentação e acabar com essa história, né? Da mesma forma, na corrente contínua, né? Então, existem os plugs de recarga de corrente contínua. No corrente contínua já é um pouco mais complexo. Por quê? Um adaptador aqui de corrente alternada, eu simplesmente inverto os pontos aqui, é uma recarga em corrente alternada, está tranquilo. Agora, a recarga de corrente contínua, existe um protocolo de comunicação do veículo com a estação de recarga. Então, esse protocolo, quando eu vou usar um CCS2 para CHAdeMO, por exemplo, eu tenho que converter protocolo de comunicação. Então, um adaptador ele é algo bastante complexo, né? Um adaptador de CHAdeMO para CCS2 custa em torno aí de uns 15 a 20 mil reais hoje no mercado só o adaptador, né? Então, faz sentido eu ter essa peça no meu carro? Não faz sentido, né? Então, por isso, da importância da regulamentação, né? Pontos de recarga, né? Então, já tem pontos de recarga no Brasil, que número que é esse, né? Comparado com lá fora, como é que está, né? Então, existe um site chamado PlugShare, ele é um site a nível mundial. O proprietário de carro elétrico usa muito esse site para se localizar onde é que tem estação de recarga e programar a sua viagem. Se a gente olhar lá no PlugShare, a gente vai ver que América do Norte, Europa, Ásia, a grande concentração de estação de recarga são essas estações de recarga laranjas. Elas são estações de recarga de corrente contínua, que é onde a gente vai buscar para poder fazer a recarga na rua. No Brasil, o volume ele ainda é menor, né? Já se tem aqui uma visão muito maior de pontos verdes, que são estações de recarga CA, né? Eu, como proprietário de veículo elétrico, vou procurar um ponto de recarga CA, onde eu vou demorar 7, 8, 10 horas para carregar meu carro elétrico para seguir viagem? Não vou procurar. Eu vou procurar pontos de recarga CC. Então, a gente precisa ter investimento, né, esses investimentos cada vez maiores, em infraestrutura de recarga DC, para que o veículo elétrico, né, tenha maior força. Um dado interessante é que, na Europa, onde o mercado já está mais forte, né, 90% das recargas eu faço na minha residência. Eu não vou fazer na rua. Não é que nem hoje eu sou totalmente dependente do posto de combustível. Para mim continuar, eu tenho que ir lá encher meu carro de combustível. Não. Chego na minha casa, eu vou carregar no meu 7 kW, vai demorar bastante tempo. E, eventualmente, na rua, quando eu quero fazer viagens longas, eu vou fazer a recarga. Então, 90% das recargas eu vou fazer na minha residência e 10% eu vou procurar esses pontos de recargas ultra rápidos. Então, esse é um dado bastante interessante, né? Temos estações de recarga aqui em São Carlos ultra rápida. Alguém já conhece? Sabe se tem? Tem, tá? A gente tem estação de recarga que é no Castelo Plaza, né? É uma estação de 120 kW e uma de 60, né? Quem instalou essas estações de recarga foi a Volvo, bem recente, acho que faz 1 mês e meio, 2 meses em operação. São estações da WEG também, mas são estações já de alta potência que você consegue fazer a recarga lá. Eles começaram a cobrar a recarga aí recentemente, faz umas 2 semanas. Para veículo Volvo é gratuito, mas para a população em geral é uma recarga cobrada. E tem aqui alguns pontos de recarga, você acha que em 2 hotéis aqui. E, se eu não me engano, esse aqui é um projeto da IDP junto com a Grau, que também tem um ponto de recarga lá do projeto PID.
Nosso negócio de estação de recargas em números para vocês da WEG. Tá? Nós já comercializamos mais de 21 mil estações de recarga. Temos 155 integradores espalhados pelo Brasil, que são os responsáveis por instalar esses equipamentos e comercializar esses equipamentos também. Potência de recarga instalada, 245 megawatts de energia, tá? Crescimento de mais de 150%, né, ao ano aí comparado 2021 a 2023. Nossa linha de produto é uma linha de produto global, né? A gente é o único fabricante nacional e desenvolveu esse produto aqui no Brasil, só que a gente já fez pensando ele a nível global. Por nós termos fábricas fora, a gente já começou a exportação desse produto também. No Brasil, né, então, veículos plugins, né? Eu falei lá dos 300 mil veículos, só que tem muito híbrido que ele não é plugin, então o número plugin mesmo que pode usar a estação de recarga, a gente está falando de 143 mil. E desses totais, 49 são BEVs e 51 são híbridos plugins. Já já os BEV deve passar aí os híbridos, que é onde se acredita muito no potencial do puramente elétrico. Aqui um resumo um pouquinho dos nossos principais produtos. Depois eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre eles. Bom, a nossa linha de estação de recarga, ela vai então desde a linha portátil até a linha de estação de recarga ultra rápida, né? Essa linha portátil, ela é aquela estação de recarga que você vai ter no porta-mala do seu veículo, por um caso de emergência, para você usar eventualmente na sua residência. As estações de recarga, já que são as famosas wallbox, que são estações fixas, né? São as estações que aí sim você vai ter ela na sua garagem, vai ter ela na sua empresa, podendo ser de 7 ou de 22 kW. E depois as estações DC são as estações de recarga utilizadas aí em rodovias, né, em centros de distribuição, onde você realmente consegue dar uma recarga de maior potência no seu veículo. Tá? Todos os nossos produtos têm certificação Anatel, né? Eles também são acreditados pelo laboratório que certifica o Inmetro. O Inmetro ainda não tem uma exigência, mas acho que mês que vem vai sair. Nós somos a primeira empresa e o nosso produto já está certificado junto com eles. Tá? Então, esse é um grande diferencial e é importante para o mercado nacional isso, porque a gente está vendo uma entrada aí de N produtos que não atendem às legislações. Né? Então, isso é bastante importante. Temos selo CE e somos certificados IBRED 2.0, que é uma certificação específica desse produto, uma certificação europeia, né? E por ser fabricante nacional, temos Finame baixo carbono, né? Pode ser financiáveis aí os equipamentos junto ao BNDES com prazos bastante longos, tá? Alguns detalhes aqui principalmente, né, dos nossos equipamentos. A estação de recarga portátil, a gente até estava conversando aqui antes, né? Muitas vezes as instalações, isso aqui você pode pôr numa tomada residencial normal, uma tomada de 20 amperes, porque ela é uma estação de até 4.4 kW. Só que muitas vezes tem muitas instalações, o famoso Benjamin, né, a gente comentou antes, né, o pessoal usa, eu tenho mais de 20 aqui, vou reduzir para de 10, vou botar ali na tomada de qualquer jeito, né? Então isso é bastante preocupante, né, pensando do ponto de vista do usuário. Essa é uma estação de recarga que ela tem uma proteção bastante interessante quanto a isso, que no plug dela, ela mede temperatura, além de ela também medir queda de tensão. Então, se eu usei num circuito elétrico, onde eu comecei a puxar carga e começou a cair tensão, a estação já sabe que tem alguma coisa estranha, ela automaticamente manda um comando para o veículo para baixar a corrente dele. Então, não vai mais carregar em 20, ela vai baixando para 16, para 10, para 6, até onde ela, agora a queda de tensão não está, então ela já toma uma precaução, né, para não acontecer algo mais grave, assim como temperatura também. Se por acaso começar a aquecer o plug, ela também já faz uma redução de corrente, pensando na proteção do usuário. Então, é o diferencial. Tá? É difícil você encontrar isso no mercado, e o nosso produto tem isso. Quem comprou um EX30 aí, eu vi alguém levantou a mão antes aí que comprou um EX30, vem no porta-mala do EX30 uma estação dessa de recarga, a gente tem uma parceria bem forte com a Volvo, e os EX30 vem no porta-mala esse produto. Tá? Estação Wall, a nossa Wimob Wall, ela é uma estação monofásica, né, limitada
em 32 amperes de recarga. Tá? Isso aqui também são perguntas bastante comuns. Né? Ah, a tua estação é de 7 kW, é de 6, é de 5, é de 4? Limite da estação é corrente. Né? Então, a nossa estação, 32 amperes, e é o que você vai encontrar a maioria no mercado, estações monofásicas 32 amperes. Vai sempre circular 32 amperes por ela? Não, vai depender de quanto o conversor do meu carro vai puxar. Ele vai respeitar o limite da estação, que é 32, e não vai puxar mais do que 32. Se por acaso puxar, a própria estação abre o circuito de recarga por segurança. Mas ele tem esse limite de 32, se ele puder puxar, ele vai puxar 32. Qual é a potência que vai circular ali? Depende do meu nível de tensão da instalação. Né? Eu estou num circuito 127 volts, puxei 32 amperes, no máximo vai circular os 4 kW de potência. Estou no circuito 220 volts, 32 amperes, eu posso puxar 7 kW de potência. Então, você vai encontrar muito no mercado, estação de 7, de 7.4, não, a outra é de 7.68. É a mesma estação. Né? A diferença é o nível de tensão e se referencia muito potência de estação pelo nível de tensão europeu, que é 240 volts. Então, em 240 volts, 32 amperes vai dar 7.68 kW. Né? Não sei quem já trabalhou com estação de recarga, às vezes ouve falar, estação de 11 kW trifásica. Né? A diferença da estação de 11 kW é que ela é uma estação de 16 amperes. Então, em 240 volts, ela vai, no máximo, circular 11 kW por ela. Né? Então, basicamente, é assim que se vê a potência de recarga. Né? Algo bastante interessante de estações de recarga é protocolo de comunicação. As nossas estações têm um protocolo OCPP 1.6 e é o que o mercado aplica. Tá? Para que serve esse protocolo de comunicação? Por uma estação residencial, ele pode não ter muita serventia. Né? Mas, se eu for colocar essa estação de recarga num local público, eu posso, através desse protocolo, se comunicar com a minha estação de recarga e tirar informações dela, seja da própria recarga ou do usuário. Posso monetizar esse ponto de recarga, então existem aplicativos de gestão para isso, para você gerenciar a estação, para você poder fazer monetização, e também o controle de potência através desse protocolo, que é o OCPP, que é um protocolo normativo aí de estações de recarga. Tá? Elas podem ser livres para recarga, né? Ou você pode autenticar por um RFID ou propriamente por aplicativo. Comprei ela para usar na minha residência, tenho a internet lá, eu quero ter o aplicativo, você baixa o aplicativo no celular ali, consegue ver sua recarga acontecendo, ter dados dessa recarga, configurar, talvez, eu não quero que durante o horário de pico de energia que eu sei que a minha cidade sofre por isso, eu quero carregar menos energia e deixar para carregar mais de noite quando, né, eu tenho essa disponibilidade. Ou lá no meu condomínio, onde eu pago mais caro por energia no horário de pico, então você pode fazer essa configuração na estação também. Proteções elétricas, a estação de recarga é responsável por proteger o usuário. Então, da estação para o usuário, ela tem que ser responsável por proteger ele, seja por sobrecarga, seja por fuga de corrente. Né? Então, por norma, a estação é obrigada a proteger. O que tem, falando sobre norma de instalação? A montante da estação, né, no Brasil, nós temos a NBR 17019, que é a norma específica de instalação de estação de recarga. Em relação à proteção, ela exige o quê? Que cada ponto de recarga tenha um disjuntor termomagnético específico para aquele ponto e tenha um DR de fuga de corrente. E esse DR ele tem que ser, no mínimo, um DR tipo A. Ele tem que pegar a fuga de corrente alternada e ele tem que pegar a fuga de corrente contínua pulsante também, porque eu tenho comunicação nessa estação de recarga, então a fuga DC ela pode ter ali também. Então, é exigido, no mínimo, DR tipo A. Né? Tem estações de recarga no mercado que, além do DR tipo A, você, na verdade, no lugar do DR tipo A, você tem que ter um DR tipo B, porque ela não tem intrinsecamente nela proteção de fuga DC, de 6 mA. Então, obrigatoriamente, você vai ter que ter um DR tipo B ou um DR tipo K. É um DR muito mais caro. Né? Então, por isso é importante aquela questão da regulamentação do Inmetro, para que fique um padrão, porque, senão, o que se mais vê é o pessoal instalando só a estação de recarga com disjuntor termomagnético, nem botando DR, e quando bota DR, não bota o DR correto, bota o DR-AC, que é o mais barato e o que você encontra mais fácil. Né? Então, realmente é importante, quando fazer projetos, tomar atenção quanto a isso. Estações de recargas trifásicas, o nosso modelo é o parking, temos estações de 1 ou de 2 conectores, muito semelhante à estação monofásica. O que muda em relação à potência, né, é por ser uma ligação trifásica. Ela continua sendo uma estação de 32 amperes. Eu vou tirar mais potência, porque eu estou tirando de um circuito trifásico. Liguei em 380 volts, 32 amperes, eu vou ter lá meus 21 kW de potência. Temos no nosso portfólio estações de 63 amperes trifásicos,
mas veículo comum é difícil você ter o conversor dentro dele maior do que 32 amperes. Você vai encontrar, às vezes, um micro-caminhão, uns micro-ônibus no mercado que tem, mas é algo mais específico. Tá? Aqui a gente já entra numa linha de estação de recarga DC. Né? Então, as nossas estações DC, os nossos módulos de potência DC, eles são módulos de 30 e 40 kW, e aí eu consigo ter variação desses módulos de potência. Essa é uma estação bastante interessante, por quê? Porque ela é uma estação que tem um investimento menor, né? Então, baixo investimento na ligação do grupo B e não exige entrada em alta tensão para o grupo A. Então, quero montar um eletroposto aqui para poder fazer uma monetização, para poder, né, disponibilizar ponto de recarga. Esse aqui é um equipamento bastante interessante, aí, que tem um volume bastante alto de aplicação. Temos estações de menor porte também, de 60 ou 80 kW, e aqui já com 2 recargas simultâneas. Então, se tiver um carro carregando, eu consigo entregar os 60 ou 80 em um único conector. Se chegou 2 carros para carregar, eu faço uma divisão dessa potência, então carrego em 2 de 30 ou 2 de 40 kW de potência. Então, esse aqui é um produto mais recente, a gente lançou ele faz 2 meses, nesse tamanho compacto, a gente tinha ele num tamanho um pouco maior, e é um produto aí que está começando a ter um volume bastante significativo. Não comentei também, mas nós temos, né, os conectores CCS1, CCS2 e o NACS, que é o padrão Tesla, padrão europeu. Por nós fornecer esse produto para o mercado externo, a gente tem no nosso portfólio. Dificilmente se comercializa no Brasil, mas a gente tem na nossa linha de produção. As estações G2.5, essas sim, elas já são de maior potência, e eu consigo chegar nela até 240 kW de potência. Eu vou inserindo módulos de potência, então eu consigo ter uma potência bastante elevada. Um grande diferencial do nosso produto com o mercado é que eu consigo, todos os meus produtos DC, tá? Eu consigo entregar a potência total em um único conector. Muitas estações do mercado falam, eu sou uma estação de 240 kW, só que aí tu vai ver o cabo de saída dela, ele é limitado em 200 amperes. Então, tu chega ali com um carro que carrega em 400 volts DC, em 500, que é o mais comum do carro popular, 200 amperes, 400, tu vai carregar em, no máximo 80 kW de potência. Então, tu não consegue entregar toda a potência realmente. E a nossa estação não, a gente trabalha com um cabo bastante robusto aí que consegue entregar a potência total mesmo com os veículos de baixa tensão DC. Essa aqui é uma evolução, que é a G3. Eu estou já dando um spoiler para vocês aqui, mas ele é um produto que deve ser lançado nos próximos 2 meses. É um produto que a gente acredita muito para eletroposto beira de estrada, porque ele é um totem. Né? Nesse totem eu não tenho módulo de potência. O meu módulo de potência ele vai ficar centralizado num outro gabinete. Né? Então, nesse gabinete aqui eu consigo ter potências de 480 kW e vai sair também o de 640 kW. Então, eu boto N módulos de potência, saio com corrente contínua até esses meus totens de recarga, e o meu totem de recarga, eu despacho os módulos de potência de acordo com o veículo que chegou lá. Então, chegou um veículo que vai carregar em 50 kW de potência, eu despacho 2 módulos de 30 e direciono para aquele. O outro vai carregar em 120, eu despacho 4, e assim eu vou despachando meus módulos de potência entre eles de acordo com a demanda do carro. Então, é algo mais eficiente, mais inteligente, e em termos de instalação também, não fica para o usuário exposto ali aquele módulo de potência CC, aquele ruído. Né? Então, a gente acredita muito nos eletropostos, a utilização desse equipamento. Tá? Aqui uma aplicação dele, aqui logicamente o módulo de potência está próximo, né? Mas você pode instalar esse módulo aqui de potência até uns 100 metros de distância dos totens de recarga. E você consegue ter pagamentos aqui direto via máquina de cartão, tem telas aqui de propaganda, então por isso que é mais um equipamento realmente fora de estrada. Nossas parcerias, a gente trabalhou estrategicamente em ter parcerias com as grandes montadoras para mostrar a credibilidade do nosso produto. Né? Então, nós somos parceiro da maioria das montadoras, seja como fornecedor exclusivo, ou seja como produto acreditado com essas montadoras. Né? E começa a aparecer um mercado interessante no Brasil, que é o mercado de veículo elétrico pesado. Não lembro com quem que eu estava comentando aqui antes, né? Mas eu mostrei uma foto de um eletroposto que a gente está montando para garagens de ônibus, onde eu tenho... Eles vão começar a brincadeira lá, começar os testes, mas são 20 estações de recarga de 180 kW, né? Então são 4 mega de estação de recarga instalada em um único local, e eu tenho N garagens, né, desse tipo aí em implantação, né, ou em fase de
de projeto. E isso é só para começar o exercício, né? Então, realmente, tem um grande potencial, inclusive de consumo energético, né? O nosso métier são equipamentos, mas junto com eles vem os aplicativos, vem a tecnologia para você poder explorar esses equipamentos. Então, nós temos aplicativo de usuário, que eu posso instalar a estação de recarga lá na minha residência, posso baixar o aplicativo e ter interações com ela, como também eu posso botar um ponto de recarga aqui na UFSCar, botar no aplicativo e querer fazer uma monetização dele, por exemplo. Os usuários chegam, escaneiam um QR Code, eles vão saber quando o carro carregou, eu posso fazer cobrança de forma automática, via cartão de crédito. Enfim, a gente consegue operacionalizar tudo isso com o aplicativo. Existe a ferramenta de gestão, que aí o dono da estação, que ele, eu vou monetizar essa estação de recarga, ou até mesmo tem uma demanda muito grande desse aplicativo, que é condomínios, né? O condomínio hoje lá, ele quer disponibilizar a todo mundo que possa botar um ponto de recarga. Em vez de tirar da unidade consumidora dele própria, que em grandes condomínios isso se torna inviável, ele vai puxar da unidade consumidora do condomínio, só que o condomínio quer fazer uma gestão daquilo, quer saber quem usou, quanto que usou, para tirar no final do mês, tirar um relatório, para poder fazer uma cobrança. Então, através do Station Fleet Manager, você consegue fazer isso. Eu consigo saber lá que foi o Jean, que foi o João, que foi o André que usou, quanto que usou, que dia que usou, tirar esse relatório. Se quiser fazer a cobrança automática, faz, mas se não, você tira e bota no boleto do condomínio. Então, a gente tem uma ferramenta de gestão para isso. Assim como se você tiver um eletroposto, você vai conseguir extrair todos os dados ali do seu eletroposto. Tá? Tem uma solução interessante, que ela vai ser essencial para condomínios, né? Não só para condomínios, mas para condomínios bastante essencial, que é o controle de potência, né? Então, eu trago aqui a questão condomínio, porque realmente ela é uma demanda que ela já existe. Tá? Não sei se aqui em São Carlos, mas é uma demanda a nível Brasil que existe, sim. Basta um primeiro proprietário do condomínio querer comprar um carro elétrico que a dor de cabeça está feita. Ele vai pedir para o síndico se ele pode instalar, dependendo do síndico, vai dizer, beleza, bota a tomadinha aí e fica quietinho. Aí, se o vizinho já viu, já começa a confusão, né? Então, quando fala em condomínio, se tu vai disponibilizar para tu tem que disponibilizar uma solução que todo mundo possa colocar. O que diz a norma NBR 17019 lá, que fator de demanda de estação de recarga é 1. Se eu quero fazer qualquer coisa diferente de 1, eu tenho que ter um sistema para controlar essa potência, né? Então, isso tá muito claro na norma. Então, lá, se eu tiver um prédio com 100 apartamentos e 100 quiser botar a estação de 7, seja de menor potência, eu estou falando de 700 kW de potência, que prédio que tem 700 kW de potência disponível para a estação de recarga não tem, né? Então, você tem que fazer uma solução ou que vai atender parte, vai botar ali numa vaga reservada para o pessoal usar e fazer uma rotação daquilo, ou você vai ter que implementar realmente uma solução que dê conta de todo mundo ter a sua estação de recarga e já botar regras ali de como isso pode funcionar, de quais equipamentos pode colocar. E aí nós temos uma solução para isso, que é o Smart Charging System. Na verdade, a função Smart Charging System ela é um controle de potência da estação de recarga, seja CA ou seja CC. Como é que funciona, né? Eu mando um comando para a estação, aquela estação que ela é de 32 amperes, eu falo para ela o seguinte, olha, tu não tem 32 amperes disponível, tu tem só 10, tu tem só 20 ou só 6. Ela vai mandar a informação para o carro e o carro sempre vai respeitar o limite da estação. Ele vai no conversor dele baixar a potência de consumo. Então, a teoria básica de funcionamento é essa, né? Então, eu tenho um analisador de energia, né, que manda informação para um controlador, define o meu limite de potência da minha instalação e conecto as minhas estações de recarga nesse controlador e ele vai dizer quem que pode carregar e quem que não pode carregar, né? Essa função está dentro daquele protocolo ACPP que eu falei lá, 1.6, é uma função que está intrínseca lá, né? Então, o meu software junto com a minha estação, eu garanto que ela funciona porque a minha estação é compliance com a ACPP. Jean, funciona com outras estações do mercado? Muitos fabricantes falam, a minha estação ela atende ao ACPP 1.6, só que ela não responde a todas as funções, ela responde a 30%, a 40%, tem as funções básicas. Então, se ela responder às funções do Smart Charge como deve ser, ela tende a funcionar, só que hoje é bem difícil achar no mercado estações que atendem essa funcionalidade. Tá? Então, eu consigo ter o controle de potência, e isso aí é bastante interessante para poder atender a normativa, né? Então, os problemas comuns de infraestrutura de recarga é ter estações que permitam esse gerenciamento e controle. Também é muito comum, lá no condomínio libera, daqui a pouco eles querem botar a solução, o cara fala assim, eu não vou tirar minha estação de recarga, ela já está aí, tem que fazer funcionar. Não, mas se ela não é uma estação que tem o OCPP, que tem as funções lá, você não consegue gerenciar aquilo. Então, a gente já pegou o condomínio que arranca tudo que foi instalado e instala uma solução
adequada, por isso que é importante fazer um projeto e definir quais os parâmetros, né, para que todo mundo possa instalar, né. Disponibilidade de potência, então esse limite da infraestrutura elétrica, né, é importante. E a questão de como você fazer o rateio, cobrança dessa energia, e aí tem N aplicativos aí que permite fazer isso. Tá? Nossas estações funcionam com outros aplicativos do mercado? Sim, funcionam porque ela se comunica dentro do protocolo CPP, que é o protocolo padrão, então funciona perfeitamente. Falando da normativa, já comentei, né, mas os principais pontos da norma: proteção individual por estação de recarga, então tanto DR tipo A quanto proteção de sobrecarga, e o fator de demanda, que ele tem que ser 100%, né, ou um sistema de controle de recarga, a menos que um controle de recarga seja atribuído ao sistema elétrico. Isso é normativo, então isso é essencial na fase de projeto. Tá? Aqui, para quem quiser depois pegar os QR Codes, a gente tem um e-book aí que fala especificamente para condomínios, tá? Então tem todas as informações, as diretrizes básicas de como fazer um projeto em condomínio, tá? É bastante interessante. Tem um vídeo aí também bem bacana que vocês podem compartilhar. Eu vou deixar esse material aí também com o pessoal, depois eles compartilham isso aí com vocês. Tá? Aqui alguns projetos, só para vocês verem que realmente já tem coisas acontecendo no mercado brasileiro. Então, aqui é o maior hub de recarga de estações CA corporativo, fica no Brasil. Tá? Isso aqui não é montagem, se vocês veem, cada postezinho desse aqui tem uma estação de recarga de 22 kW. Tá? Não é montagem, isso aqui fica em São Paulo, é o SP Tower Corporate. Quando estiverem lá, eles são bem abertos para receber. Mas lá eles iniciou com 88 estações de recarga, acho que agora já está com mais 100 estações de recarga implementadas, e eles podem pôr mais, eles podiam dobrar, tá? Eles podiam chegar a 190 pontos de recarga, sem o controle de demanda. Tá? Eles tinham potência para elas estarem operando todas elas simultaneamente. Se botar o controle de demanda, eles conseguem ampliar isso muito mais. Tá? Então, é um projeto bem bacana. Aqui já são alguns edifícios que a gente vem aplicando. Então, esse aqui é um edifício lá em Balneário Camboriú, com 20 vagas de estações de 22 kW. Então, eu tenho 440 kW instalados de estações de recarga. Aqui já é um outro edifício no Paraná, com 40 vagas também instaladas de estações de recarga. Esse aqui em São Paulo são 32 vagas. Aqui é um outro lá em Londrina, com 90 vagas instaladas, tá, em estações de recarga. O Park Lane aqui com 56 vagas de recarga. Esse aqui é bem bacana, cada unidade consumidora lá acho que tem 6 vagas, ele tem uma vaga de coleção, que ela é fechada, e ele tem estação de recarga lá dentro, e tem fora também uma outra vaga com estação de recarga. Então, são edifícios de padrões bastante altos, né, mas a gente já começa a ver. Esse aqui é um projeto da Volvo, né, até estava comentando antes também. Aqui são lá das cidades de Santa Catarina, mas esse projeto da Volvo, a Volvo está instalando em 100 cidades, 101 cidades do Brasil, montando os seus eletropostos de carga rápida, e nós, WEG, somos responsáveis por fornecer equipamentos e por instalar esses equipamentos nessas 100 cidades. Tá? Então, eu sou responsável, inclusive, por esse projeto. A gente instala não só as nossas estações, mas um passivo de estações de terceiro que a Volvo tinha. Então, a gente faz uma visita no local, no posto, vê qual é a potência disponível que tem lá. Tem muitos postos que a gente está aplicando aquele sistema de controle de potência, porque o posto, em determinado horário do dia, não tem a potência disponível, então baixa o controle de potência. Inclusive, aqui em São Carlos, é um posto que tem uma estação de 120 instalado, uma de 60, mas ele não tem a disponibilidade de potência para ela operar em 120 kW e nem a de 60 simultâneo. Então, tem um controlador de potência lá instalado, que é o Smart Charging, que, se está as duas operando ali, dificilmente tu vai ver aquela estação de 120 carregando em 120 hoje. Né? A fase 2, que a Volvo quer fazer com toda a rota, é implementar a unidade consumidora específica deles, né? E aí sim poder botar a potência máxima e arrancar o sistema de controle de potência fora. Então, ela tende a fazer isso muito em breve. Tá? A gente forneceu estações de recarga rápida para a Vibra. A Vibra começou a montar alguns eletropostos, né? Parou, mas agora deve voltar com força. Forneceu para a Grau, aqui na região tem bastante Grau. A Grau, como eu comentei, ela disponibilizou os seus postos para projetos P&D junto com a EDP, e agora eles começaram a investir por conta própria. Então, eles compraram 35 estações de recargas ultra rápidas, 25 WEG, 10 ABB e 2 BID, e começaram a monetizar esses pontos de recarga na semana passada, né, a cobrar 2,20, acho que o quilowatt-hora de energia nessas estações. A Volvo começou a cobrar também, começou a cobrar 4, é um valor bastante
elevado, né, mas é uma estratégia de marketing deles. Somos fornecedores para a Raízen, Shell Power, que também vem montando. Rota Equatorial lá no sul. A Equatorial fez uma rota grande junto com a universidade lá, o FSM, um projeto bem interessante. E a gente forneceu 10 estações de recarga ultra rápida. Estamos fornecendo, né, para grupos do Mercado Livre, centros de distribuição. Aqui já um pouquinho das garagens, né? Então, lá no Rio Grande do Sul teve umas primeiras garagens. Essa aqui é a garagem de São Paulo, que eu comentei ali que a gente tem 22 estações de recarga em fase de implantação, né? Outra garagem Transcap, também 17 estações de recarga. Enfim, a gente tem um métier de produto, né, de solução, não só de equipamento, mas de software, né? Gostaria de deixar frisado a importância aqui normativa, né, de instalação, seja das estações CA, seja das estações DC. Existe, sim, as especificações mínimas para essas instalações que devem ser seguidas, né? A gente está falando de algo, nós que somos eletricistas, né? Quem é eletricista aqui sabe da importância das proteções perante ao usuário. Então, sempre que for fazer uma instalação, tem que ter alguém credibilitado por trás aí para poder, né, fazer essas instalações de uma forma segura, né? Um ponto importante, que quando a gente fala de veículo elétrico, e que eu acredito muito na evolução desse mercado, é a questão de você conseguir fazer essa transferência de energia com a melhor eficiência possível. Hoje a gente está falando muito de pegar a energia da rede e jogar para o carro, pegar a energia da rede e jogar para o carro, mas já tem carro que permite você tirar a energia do carro e devolver para a rede, né? Então, você conseguir fazer isso de uma forma mais inteligente, né, e não só tirando a energia da rede e jogando para o carro, mas ter esse circuito bidirecional, né? No momento que eu estou lá, eu posso botar meu carro, carregar no condomínio, mas eu só vou precisar daquele carro daqui 2, 3 dias, né? Por que não, né? De tirar aquela energia que está armazenada no teu carro e talvez disponibilizar para um outro, para não pegar da rede, né? Assim como unir isso tudo com o sistema BES, né? Então, a evolução disso, né? Acredito muito nessa questão da bidirecionalidade para você trazer mais eficiência para todo esse processo e não só, né, tirar da rede e voltar para o carro aqui, mas você poder devolver para a rede essa energia no momento onde a energia é mais cara e talvez tirar quando é mais barata, né, você poder carregar outro veículo ou até mesmo mandar essa energia para qualquer outra carga. E o Brasil, né, nós estamos diante de uma grande oportunidade tecnológica, né, nesse mercado. O Brasil ele é proveniente a sua matriz energética de fontes renováveis, então, comparado ao mundo, nós estamos muito à frente, né? O que a gente tem que fazer é fomentar e conseguir fazer esses investimentos necessários em transmissão, em distribuição. Se nós, Brasil, não conseguir, eu tenho certeza que muitos outros países vão ter dificuldades muito maiores do que essa, né? Então, nós temos a oportunidade de ser protagonista nesse mercado, né? E não, novamente, ficar atrás do mercado e ficar tentando ignorar uma tecnologia ou dificultar a entrada dela, que nós vamos ficar para trás. Nós temos a condição de ser protagonistas e, com certeza, se pudermos, nós seremos, né? Nós só temos que acreditar nisso e não querer, de novo, ficar com um lixo tecnológico aqui, né? Mas realmente ser aí o protagonista no mercado. Bom, pessoal, de maneira geral, também não queria me estender muito. Me falaram 45 minutos, acho que deu na tampa aí. Fico à disposição para as perguntas que vocês tiverem e o que eu puder contribuir com vocês. Tá? Claro. Eu vi que você colocou uma foto no subsolo. Tem algum problema colocar em subsolo? Aquele problema de incêndio, etc. e tal, que o pessoal conversa por aí? Legal. Essa pergunta eu imaginei que viria. É bem comum, né? Teve uma diretriz dos bombeiros de São Paulo, né, que eles, ao meu ver, eles foram bastante exagerados, mas eu também entendo que sim, que devem ter regras, né? Nós estamos falando de baterias que têm uma energia armazenada, né? Só que essas regras elas não podem ser abusivas, né? Que falando a opinião, né, minha pessoal. Existe algum problema de um carro a combustão num solo, ele pegar fogo e ele explodir? Existe, né? Se tu tiver uma explosão,
A diferença do carro a combustão para o carro elétrico é que o carro a combustão ele dissipa essa energia instantaneamente. Se ele pegar fogo e ele explodir, não tem o que fazer. O carro elétrico ele começa a pegar fogo e ele vai a incidência de energia ela vai ficar ali até queimar. Você tem a oportunidade de tirar ele fora ou não, né? Mas da mesma forma que a combustão também pode pegar fogo debaixo do prédio, pode explodir. E então acredito muito sim que tem que ter alguma forma de você mitigar um pouco isso, né? Mas o problema principal ele não está no veículo, tá? Tenho a convicção disso, mas ele está assim naquele detalhe que a gente estava falando antes, na instalação mal feita, na instalação mal projetada, né? Então, os pontos de recarga que já teve incidência a nível mundo, né, eles não foram por causa de veículo, mas eles foram sim pela instalação. Então, por isso da importância de a instalação estar de uma forma adequada, estar projetada, né, ter um engenheiro por trás, ter a RT, ter uma responsabilidade quanto a isso, né. Isso sim é algo que tem que ser cada vez pegado mais firme, né, e fazer essas instalações aí de maneira adequada. Ou seja, não tem restrição quanto ao uso de recargas em subsolo? Não, desconheço qualquer fabricante de carro que bote alguma restrição quanto a isso. Tá? Teve a Bolt no passado, que teve um problema nas baterias, que durante um período, enquanto eles fizeram o recal do carro, eles recomendaram que ninguém recarregasse subsolo, mas foi por uma falha que eles viram no sistema e por uma restrição temporária. Obrigado, Jean, que está falando é o Douglas. Tá? Super interessante aí, várias coisas. Acho que o colega colocou aí a questão dos veículos em subsolo, seja combustão, seja carvão, seja gás, né? Qualquer combustível tem o seu risco associado. Mas me chama um pouco a atenção, eu sou da área de civil, mas tenho uma perna e um braço na área elétrica e outro na arquitetura, né? Então, fico imaginando a questão da demanda. Vender o produto ali de 7 kW, 40, que ele entrega, pô, tá maravilha, mas ele entrega como? Puxa do ar, no hidrogênio. Então, ele tem um caminho a percorrer. Então, a minha pergunta é que isso vai rebater na distribuidora, pelo menos, né? Alguém vai estar que está gerando essa energia, seja ela eólica, seja não sei o quê, e eu estou, não sei, a minha impressão, que eu vejo que está sempre vendo a ponta, e esse meio aqui está, acho que o colega e você bem colocou, num subsolo. Será que a entrada do prédio, né, são 7 kW vezes 100, né? Olha, dá quilowatt para caramba. Será que a minha entrada, o meu reloginho, no bom sentido, está preparado para aquilo? Aqui no nosso caso, a RGE, lá no Sul, né? Nós somos a CPFL, ela tem uma normativa, fala, olha, se você, para chuveiro elétrico, você tem que ter tal fator demanda. Você tem, né, os eletricistas sabem dessa, quando vai fazer. Como é que fica? Né? Tem a normativa de produto e a normativa de projeto. Projeto que eu digo não só do dimensionamento, mas o projeto conectado. Como é que está essa situação assim? Como é que vocês trabalham? Por exemplo, você foi no posto, fez uma baita de uma análise. Ele teve que mudar a categoria dele de C1 para C6? Essa é a minha pergunta. Legal. Essa questão normativa, né? Então, no Brasil hoje tem a NBR 17019 que fala sobre o fator de demanda. Então, o fator de demanda ele é 1. Você falou do chuveiro, né? Lá no passado, a única concessionária de energia que tinha, a primeira que começou foi a Copel. E ela usou muito a questão da relação chuveiro elétrico. 7 kW, é 7. A partir de um certo número lá, você começava a usar o fator de utilização. Para a estação de recarga, no mercado internacional, nunca foi assim, porque é muito claro que você vai ficar horas pendurado numa estação de recarga para carregar. Então, por isso que o fator de demanda é 1. Tá? Então, isso já está na NBR 17019. As concessionárias de energia estão incorporando agora as questões da NBR 17019 nas suas resoluções. Então, já começam a ver, sim, as concessionárias colocar, mas é basicamente o que está na NBR 17019. Projetos novos de condomínios, né, se eu vou disponibilizar pontos de recarga lá, você tem que prever então isso e você vai ter uma demanda maior contratada se você quiser disponibilizar os pontos de recarga, você vai ter que ter uma infra realmente maior.
Projetos que não comportam, né, ou você usa uma solução e você faz o projeto da aplicação, instala o sistema até 5, 6, 10 estações de recarga, você não precisa pedir um aumento. A partir disso, você vai ter que aumentar a sua entrada, você vai ter que, né, um projeto, vamos dizer assim, a prazo mais longo. Então, é importante avaliar isso, mas sim, né, vai ter a energia elétrica ela vai mudar o ponto de consumo dela, então a gente vai ter mais, né, em condomínios, em residências verticais, né, então para você poder ter o carro elétrico, esses pontos eles vão demandar uma energia maior, mas agora eu não lembro qual que é a fonte, depois posso pegar e passar para vocês de novo também, mas considerando que os veículos leves do Brasil, se todos eles fossem elétricos, a demanda energética que a gente precisava era algo em torno de uns 7 a 8% no aumento dela. O problema é redirecionar essa demanda para onde ela precisa, então, por isso, precisa dos investimentos em transmissão, em distribuição, sim, mas, como eu falei, né, se nós, no Brasil, não conseguir fazer isso, acho que dificilmente outro lugar vai conseguir. Lógico que nós temos uma dificuldade muito grande, que nosso território é muito extenso, né, então isso também dificulta um pouco. Sim, ela é uma solução inicial que consegue fazer você limitar essa potência de recarga. É lógico que eu tenho 20 kW de potência no meu condomínio, eu vou colocar aquela solução, eu vou botar 100 estação de recarga, né? Não faz sentido. Então tem que não carrega, demora 3, 4 dias para carregar um carro. Então tudo tem o seu ponto de análise paliativa. Né, professor? A gente começa a pensar aqui, a gente começa a devaneio, né? A questão da segurança do motorista. Tem algum... Você falou a proteção para a carga, mas e o carro? Talvez não seja a tua área, mas o carro tem proteção? Vou lá abrir alguma coisa, levo uma descarga de uma corrente contínua? Não, segundo, carro elétrico está sujeito à incidência de raio? Por conta da carga elétrica mais concentrada? Legal, vamos lá. Quanto ao usuário, né? A estação de recarga, seja ela corrente contínua, seja ela corrente alternada, quando você pega o plug, você não tem potencial. Tá? Você conecta esse veículo no o carro ele trava esse plug, né? Ele conversa com a estação, vê as limitações, passa as informações dele, e somente após essa troca de comunicação que manda fechar o contator e você tem um processo de recarga. Então, você levar um choque no plug até em dia de chuva é bem tranquilo. Agora, ok, eu estou durante um processo de recarga. Por isso, da proteção de fuga-terra da estação, para garantir proteção do usuário. Então, qualquer fuga, né, que tiver, seja de 30 mA ou seja de 6 mA de corrente contínua, a estação de recarga ela abre o circuito dela, né, por proteção. Assim como o veículo no BMS dele, ele também, se ele qualquer eventualidade, né, do lado dele, ele pode abortar a recarga instantaneamente. Então você tem proteções dos dois lados. Era só o que eu estava era o usuário, né? Hoje você vai aí um carro, você bate o carro, né? Então vaza combustível e tal. Mas o carro elétrico não vai vazar elétron, você não vai ver, mas pode estar com parte viva, né? Então era essa que era a minha questão do proteção do motorista, do condutor, né? Lógico, deve ter 1000 sistemas que isolem a carga, né? Sim, correto. Existe sim os sistemas de isolamento da bateria, mas esse é um ponto bastante importante, porque até próprio bombeiro também existe um treinamento específico para os carros. Eles têm locais onde eles não podem ser cortados, porque senão você vai jogar essa energia para cima. Então, o carro elétrico ele tem as suas características específicas, né? Do combate do incêndio, o próprio combate do incêndio, o bombeiro não pode chegar lá e cortando um teto do carro elétrico, ele pode realmente cortar os cabos de potência da bateria. Então, no carro é sinalizado onde pode, não pode. Então, existe um treinamento de toda essa classe específica para esses combates também. Tá? Dentro do equipamento, como eu falei, a estação de recarga, eletronicamente, ela já tem proteção de fuga-terra dentro dela, tá? E ela já tem proteção de sobrecarga dentro dela. Então, da estação para o operador, a estação protege.
você precisa ter o disjuntor lá no teu quadro de proteção para justamente proteger essa instalação, né? Então, imagina o equipamento, estação de recarga, um equipamento ali que o usuário está ali, está pegando, está botando a mão, né? Então, a proteção ao montante ela é justamente por isso, tá? Você ter a proteção dentro do equipamento não te exime de ter a proteção ao montante, porque esse circuito, a hora que ele chega ali na estação, ele pode ter a fuga e tal. Então, a recomendação da norma é que a instalação esteja realmente no quadro a montante da estação. Ô Jean, em termos de durabilidade, tem datas de vencimento desses equipamentos? Legal. Estação de recarga de corrente contínua, ela é uma estação bastante simples, né? Se você abrir uma estação dentro dela, você tem uma eletrônica embarcada e você tem um contator de potência, né? Então, que fecha um circuito elétrico sem carga, né? Então, pensando nisso, é algo bastante duradouro e o tempo de vida útil é o tempo de vida útil de equipamento eletrônico. Estação de recarga CC já é um pouco mais complexo, porque você tem os módulos conversores de potência lá dentro, né? E a vida útil desses equipamentos vai depender muito, sim, da usabilidade, da frequência de uso, do fluxo de potência, se tu está trabalhando em potência máxima, em potência mínima a todo tempo, né? Então, isso é um assunto que mobilidade é muito novo, né? Vou te dizer, vai durar 4, 5 anos, né? Algo que realmente nós estamos falando aí muito semelhante a inversores de potência, tá? Aproveitando essa deixa, em termos de você aproveitar o material ou é um refúgio, existe um reaproveitamento de alguma coisa, ele vai todo ser reciclado? Como é que funcionaria essa parte do material já usado, que já não tem mais, já não está correspondendo, e todo o equipamento eletrônico, toda aquela parte de caixa, seja plástico, seja metálico, cabos, componentes, como é que isso aí seria reutilizado? Legal. Os materiais usados na estação de recarga, eles são recicláveis, né? Você consegue fazer separação reciclável, então todos os nossos equipamentos têm um mapa de descarte de 100% dos materiais, inclusive nós temos estações de recarga CA, que até passou ali, que elas são fabricadas já com materiais recicláveis de própria estação. Então, 50% do material que é usado nela já é proveniente de materiais recicláveis, tá? Então, quanto à estação, eu acredito que está bem respondido. Quanto ao veículo, existe sim muito essa preocupação da bateria, né? A bateria não serve mais para o carro, né? E ela tem um valor agregado muito alto. O que eu vou fazer com essa bateria, né? Uma primeira second life dela, né? uma segunda vida para essa bateria, é você usar ela para armazenamento de energia. Então, você separar as células daquela bateria ali, que para o carro talvez ela já perdeu a autonomia, só você fazendo uma separação de célula, você consegue fazer um sistema de armazenamento de energia para você ter numa residência aí, com custo bastante baixo, né? E aí você separou ali 10% de células que estão ruins e as outras 90%, as outras 80% ainda você tem aí para armazenamento mais 10 anos em residência facilmente, né? E aí aquelas baterias que elas não servem mais, realmente que quimicamente elas já estão desgastadas, existe o processo de reciclagem química, de você separar os componentes químicos ali e poder usar isso novamente. É lógico que esse processo ele não é um processo tão simples, mas existe esse mercado, sim, de você conseguir fazer essa separação. Inclusive, no mercado brasileiro, já tem 2 ou 3 empresas aí trabalhando no processo de reciclagem química das baterias. Então, o aumento de volume ele vai demandar, né, disso de você... A gente estava comentando antes, né, da oficina mecânica, né, de ela não ser só um mecânico, mas de ela ser um eletricista, dela conseguir lidar com essa bateria, né, conseguir fazer essa separação. Lá em Jaraguá, eu comento muito, lá em Jaraguá a gente tem uma oficina mecânica lá que se especializou mesmo em carro elétrico e hoje 80% aí dos veículos elétricos Tesla do Brasil, antes dos usuários usarem, eles levam lá para o cara em Jaraguá para ele fazer todo o mapeamento do carro, ele troca a célula de bateria, ele mexe, ele realmente está muito à frente, né? E esse treinamento desse profissional para conseguir lidar com esse novo equipamento no mercado, né? Conseguir dar as manutenções devidas desse tipo de veículo, né? Ele exige muito menos manutenção do que um veículo a combustão, mas eles têm sua particularidade, né? Então é toda uma cadeia que tem que ser fomentada, com certeza. Sou o professor Itamar, Departamento de Engenharia Civil. Parabenizar pela sua apresentação, né? Bastante esclarecedora. Imagino que eu sou um usuário comum. Quero comprar um carro elétrico e quero montar uma estação de abastecimento na minha casa.
quanto que eu vou gastar? Grosso modo. Uma estação, para você atender na sua residência, né, e conseguir ser autônomo, botei o carro lá, cheguei 7, 8 horas de manhã, saio carregado, a estação de 7 kW ela vai te atender perfeitamente. Né? Uma estação de 7 kW hoje, tu compra no mercado aí de 4 a 7, 8 mil reais, né? Mais uma instalação em torno de 10 mil reais, aí você tem uma estação instalada na sua casa e você fica totalmente independente. Né? Legal. Porque porque eu tenho assim placas fotovoltaicas, né? E eu percebi que eu acho que eu superestimei, né? Assim, todo mês tem sobrando energia. Sobrando energia. Eu falei, ou eu vou colocar mais ar condicionado, ou eu vou vou inventar outra coisa. Na verdade, a gente muda a nossa matriz de energia, gasta-se mais. Então, mas isso que você comentou é interessante, né? Porque a gente justamente estava falando antes, né? Pô, como é que a concessionária vai dar conta de tocar, né? Mas você pode ser uma fonte geradora, você tem o teu sistema solar, faz a compensação nos momentos, né? E nos países onde a mobilidade elétrica já está muito avançada, a questão de você ter um BES residencial de pequeno porte, você conseguir ser o menos dependente da concessionária possível, né? Isso aí eu acredito que é com certeza a evolução, né? E aí se tu comparar o quanto gasta de energia elétrica para rodar em termos de quilômetro, né? Hoje 1 kW de energia tu roda em média de 8 a 10 quilômetros com um carro, né? 1 kW de energia. 1 kW de energia a gente paga hoje da concessionária R$1, 90 centavos, não sei aqui na região, mas tu gera com solar, tu deve gerar em torno de uns 40 centavos, 50 centavos. Então, 50 centavos para rodar 10 quilômetros. Gasolina está R$5, 100 quilômetros. Né? Então, realmente, compensa. Né? Compensa com certeza. Né? Do custo financeiro, olhando essa relação, ela tem uma compensação. Essa é a impressão que eu tenho. Obrigado, viu? Tem uma pergunta aqui já. Claro. Oi, sou Ana Carolina, sou do curso de graduação aqui da Engenharia Elétrica. Eu tenho 4 perguntas. A primeira seria voltada um pouquinho para alta tensão, talvez. Você falou muito de média e baixa tensão, pensando no usuário final, mas você começou a apresentação falando da demanda, que ela está numa crescente. A gente pode dizer, então, que o mercado está sendo limitado pela alta média tensão, porque ele não está conseguindo fornecer. Porque uma subestação, no caso, ela não é rápida de ser construída, né? Tem todo um tempo de construção e adaptação e tudo mais. Essa seria a primeira. Certo. Quando a gente fala de grandes consumidores, vou dar o exemplo da própria garagem de ônibus, né? Que a gente vem trabalhando muito em projetos. Né? Então, eu consigo hoje, numa garagem de ônibus, alimentando em média tensão, 4 megas, 5 megas de energia. Mais do que isso, eu vou precisar realmente de uma subestação de alta tensão. E aí os investimentos são investimentos bastante consideráveis. Né? Então, quanto mais próximo de uma linha de alta tensão eu tiver, né, isso é muito mais fácil. Né? Não é só nem a questão da construção da própria subestação em si, mas de você conseguir levar essa linha de alta tensão no ponto onde eu preciso usar essa demanda aí bastante considerável. Né? Então, os grandes centros urbanos estão estudando hubs de recarga, né? Aproveitar essa demanda energética que já tem de outra forma. Eu já tenho trolleybus que usam lá energia durante o dia e já tem grandes subestações, por que não aproveitar aquele ponto, aquela subestação daquela região no momento noturno, onde eu não tenho esses veículos rodando, para poder ser um hub de recarga para o ônibus elétrico ou até mesmo para a própria população usar. Né? Então, realmente, essa questão da alta tensão ela é bastante importante quando eu falo de uma demanda energética concentrada para a recarga de veículos. Né? Quando eu falo mais residencial, tem sim a demanda, mas os investimentos são mais fáceis porque a rede já está mais distribuída. Né? A segunda pergunta também seria um pouquinho de aspecto mais construtivo, porque mesmo sendo em rede alternada, tem bastante eletrônica embarcada, né? E eu imagino que tenha bastante harmônicas no processo, muita distribuição na rede, etc. Tem alguma norma já pensando nisso? Sim, os níveis harmônicos dos conversores, tanto do veículo quanto das estações, eles são normatíveis, né? Então, o TDAH ele é de 5% no máximo, tá? Corrente de 3%, então já é algo
THD, né? Ele já é o padrão aí de inversores que você tem, né? Então, logicamente, se você tiver uma concentração muito grande, né, sim, tem que se tomar atenção quanto a isso, né? Sobredimensionar transformadores, né? Usar transformadores com fator K4 ou K8, né, que conseguem absorver esses níveis aí, né? Agora, a última pergunta. No caso, você falou bastante de veículos grandes, né, no caso de ônibus e tudo mais, e até mesmo de alguns carros, mas também tem a questão de veículos menores, que nem motocicletas, triciclos, soluções alternativas para mobilidade. E também são utilizados muito veículos elétricos. Você acha que existe mercado para isso, pensando em pontos de recarga? Ou, no caso, quando vocês fizeram todo esse projeto, foi pensado mais para carros e ônibus? A micromobilidade não é o nosso métier, né? Porque você usa tomada residencial normal, ela é uma carga muito pequena, né? Mas sim, né? Tem esse mercado da micromobilidade também, né? Obrigado. É só para lembrar que tem aí um coffee break no final, tá? Então pode acalmar que a glicemia aí vai restabelecer. Oi, Gia, tudo bem? Amilcar da Elétrica aqui. Primeira pergunta é, você mostrou aquele BES ali de vocês, ele já trabalha com essa extração ultra rápida de vocês? Tem como fazer isso para trabalhar junto, para atender a demanda, no caso? Sim, você consegue trabalhar. Na verdade, a estação de recarga passa a ser uma carga do sistema, tá? Eu não uso o BES para ligar direto em corrente contínua no meu conversor. A entrada da minha estação de carga é em corrente alternada e o meu BES joga para a rede de corrente alternada e você consegue fazer um controle, sim, e ter ele como uma carga do seu sistema, tá? Outra curiosidade é só em relação ao mercado, assim, esses postos que estão colocando aí essa estação rápida e já estão tarifando. Hoje, tem algum retorno nesse investimento ou seria mais direto só com a energia, no caso? É mais um atrativo para o posto, assim? Legal. Essa pergunta é interessante porque na resolução da ANEEL, na resolução 1000 da ANEEL, eu não lembro agora, acho que é o artigo 554, tá? Não tenho certeza, mas acho que é o 554. A venda de energia pela estação de recarga é a única forma que a ANEEL permite alguém comercializar via estação de recarga. Então, você pode vender energia por ali a preço livremente negociado. É isso exatamente que está escrito na resolução da ANEEL. O pessoal está ganhando dinheiro com isso ou não? Né? Eu sei de pontos recentes instalados, uma estação de recarga de 60 kW, que em um mês consumiu em torno de 20 mega de energia, 20 a 22 mega de energia. Né? Se ele vai ganhar R$1 em cima do quilowatt, está ganhando 20 mil. Se ele vai ganhar 2, 40. Né? Então, tem pontos de recarga que, sim, né, o payback de investimento é menos de um ano. Né? O interessante é você achar esses pontos que consigam trazer essa viabilidade. Né? Mas um payback de um ano é excelente. Né? Então, se conseguir achar esses pontos aí, é importante. Vou te fazer uma pergunta bem prática. Claro. Tá? Hoje, como você disse, existe uma procura por condomínios para se ter abastecimento de carro elétrico. Isso é uma coisa comum, a gente já até recebeu alguns pedidos e tal. Porém, você tem carros híbridos, carros totalmente a bateria, tal. Se eu, num condomínio, fizer lá um carport, placas solares para abastecer, eu vou ter que ter, para cada tipo de carro, um carregador? Como eu mostrei lá naquela imagem onde tinha o puramente elétrico e o híbrido plug-in, né? O híbrido ele normalmente carrega só em CA, normalmente, são poucos que carregam em DC. O puramente elétrico carrega em CA e em DC. Né? Qual é o teu objetivo no condomínio? Né? Se é que as pessoas usem Então, exatamente. Né? Então, tem condomínio que a solução vai ser, meu amigo, eu não consigo ter um ponto de recarga para todo mundo, o teu investimento vai ser muito grande. Vamos fazer uma vaga rotativa aqui para o pessoal rodar?
pô, legal, talvez para esse condomínio, nesse momento, seja bastante interessante. Ah, é uma vaga rotativa e é pensando no elétrico, pô, bota uma estação de 30 cc para tu conseguir entregar um bom tempo de recarga, bota uma estação CA ali para o híbrido e está bem atendido, né? Então, vai depender muito de qual é a disponibilidade daquele condomínio, o que faz sentido para ele e o que não faz sentido para ele. Mas eu vou ter uma estação para atender o veículo híbrido. O híbrido, para mim, se ele precisar, ele vai lá no posto de combustível, bota combustível e segue viagem, né? Então, ele não a demanda mais atendida, com certeza, é do puramente elétrico. E até a gente viu, né? O híbrido ele é um veículo que ele começou no mercado, mas o volume do puramente elétrico já começa a ser muito maior, né? Então, combustível, a gasolina para longas viagens. Pois não. O híbrido hoje, o pessoal usa para longas viagens, ele põe combustível, perfeito. Mas para pequenos percursos como São Carlos, que é uma cidade que rapidamente você chega em vários pontos, sei lá, você sai de casa para o trabalho e volta, nós estamos falando aí de 15 quilômetros, 12 quilômetros, então você vai usar a bateria, então você vai carregar, né? Então, essa é o que o pessoal está mais usando. Para longas distâncias, usa combustível. Para pequenas, usa a parte elétrica e está tudo certo. Sim, é o vegano fumante, né? O famoso vegano fumante. Mas o híbrido ele veio para começar a introduzir a tecnologia no mercado, né? Mas lógico, ele tem uma autonomia maior, ele tem o seu papel, né? O cara que viaja a longas distâncias tem medo de ter o puramente elétrico, mas ele vai parar de ter medo quando realmente a gente tiver uma infraestrutura. E aí fala em autonomia é um negócio engraçado, tá? Qual é a autonomia que seria legal, né? Quantas viagens, eu vou falar por mim, quantas viagens eu faço mais de 400 km no ano? Não lembro nesse último ano se eu fiz uma viagem mais de 400 km. Hoje, qualquer carro elétrico chega em 400. Pô, então, não, para mim o ideal ia ser 600 ou 800. Tem carro aí já fazendo 1 milhão de quilômetros puramente elétrico, né? 1.000 quilômetros, desculpa, puramente elétrico. Faz sentido para mim eu ter toda aquela bateria no meu carro ali, gastar, né? Se a gente está falando aqui na questão de sustentabilidade, pô, para que eu vou ter tudo aquilo de bateria na minha garagem se eu vou usar, né, uma vez no ano? Então, né, tem que ver o que faz sentido e, por isso, vão ter vários tipos de carro no mercado, aí, 200 e poucos quilômetros, 300, 400, 500. Né? Acredito muito no avanço da tecnologia da bateria, poder armazenar mais, com packs menores, né, e tudo isso vai baratear também o produto, enfim. Né? Uma dúvida, Jean. Essa estação DC, eu poderia alimentar ela diretamente de uma placa solar, DC para DC? Ou eu preciso passar para C? Não, você precisa passar para C. Tá? Até mesmo porque, imagina uma estação DC de 120 kW. Né? Tu trabalha com solar, para tu conseguir produzir 120 kW, tu tem que ter uma usina ali para aquela estação. Né? Então, tem que ter bastante placa. Né? Mas um dado interessante sobre placa solar que eu sempre uso é assim, ó, 6 placas solares ela é suficiente para tu sombrear um carro, para tu fazer uma garagem num carport. A energia que você gera com essas 6 placas ao longo do ano, né, em qualquer região média do país, você consegue gerar energia suficiente para você rodar, em média, 10 mil quilômetros com aquele carro, que é um valor médio para o cara que anda na cidade. Pô, então, né, faz analogia com 6 placas, então eu consigo gerar energia para mim rodar 10 mil quilômetros. Né? Lógico que eu estou injetando na rede, estou tirando do outro lado, mas eu sou autossuficiente na produção de energia da energia que eu consumi. Então, é uma relação interessante. Você falando de autonomia aí, interessante, você passou muito rapidamente lá que teve um trabalho com uma universidade de mapear. O que foi esse trabalho com a universidade? Nós estamos aqui numa universidade, Sim. Então meu olhar foi para esse ponto aí. A UFSM, lá em Santa Maria, né, que é a Universidade do Rio Grande do Sul, junto com a Equatorial Energia, né, que também é uma concessionária, né, montou pontos de recargas de corrente contínua, estações de 60 kW e até uma de 150 também, para justamente explorar a questão de modelos de negócio, de viabilidade de instalação, junto com a concessionária. Então, montou um projeto de P&D nesse sentido. Tá? Obrigado. Foi no campus? Não, eu acho que foi em várias... no Rio Grande do Sul, tá? Pegou lá do Chuí, atravessou o Rio Grande do Sul inteiro e teve no campus uma estação instalada também, mas é uma rota de recarga.
Pessoal, está na hora da fome, não? Pode ser? Ok, pessoal. Obrigado, tá, pela presença de todos. Fico aí à disposição. Obrigado, Jean. Obrigado a todos que fizeram perguntas. Vai ficar disponibilizado no site da EASC a gravação, se alguém quiser assistir. E o colega Jean vai disponibilizar para a gente o PDF que ele apresentou. Aí o e-mail que vocês anotaram, aí a gente vai mandar. Aí, assinem a lista aí, por favor, põe um e-mail para a gente mandar para vocês, tá bom? Obrigado. Pedrini vai dar os finalmente aqui. Bom, agradeço a todos que estiveram presentes, seja presencial ou online. Ô, Jean, parabéns pela apresentação muito esclarecedora. E vamos começar a explorar esses assuntos, seja na própria ASC, com outros cursos, promover palestras em outros lugares, para ampliar o conhecimento com relação ao que você tem e nos trouxe hoje, essa noite. Muito obrigado. E obrigado a todos. E vamos ao coffee break.